gente, a aula agora é sobre pensamento conservador. Então, a teoria conservadora começou a ser construída lá no final da Revolução Francesa, pelo Burke. Então, Burke ele foi a primeira pessoa na contemporaneidade a pensar, a refletir sobre a questão da tradição nas sociedades humanas. Só que, conforme foi passando o tempo, aconteceram coisas na história que fizeram com que o pensamento conservador não permanecesse tão em evidência como naquela época quando Burke escreveu. Só que no século XIX, quando o liberalismo entra em crise e a Comuna de Paris fracassa, quando o liberalismo, enquanto teoria política e econômica, entra em crise e quando a proposta socialista, que foi tentada através da Comuna de Paris, entra em crise também, vai acontecer o ressurgimento do pensamento conservador. Não ficou claro, né? Pera aí que eu vou explicar melhor. Então, o pensamento liberal é aquele que defende a propriedade privada e a liberdade individual. O pensamento socialista é o que defende a propriedade coletiva e a liberdade coletiva. A Comuna de Paris foi uma tentativa de tornar concreta, real, a liberdade coletiva e a propriedade coletiva. E o liberalismo, por sua vez, também fracassou no final do século XIX. Diante desse cenário, os conservadores olharam assim, opa, acho que agora está ficando bom pra gente. E aí, o que vai acontecer? No final do século XIX para o século XX, surgirão pessoas refletindo sobre o que é ser conservador. Entre tais teóricos, destacaram-se Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Robert Michels. Gaetano Mosca, vocês estão percebendo essa imagem aqui? É um cidadão, um bonequinho sem dinheiro e um bonequinho cheio de dinheiro. O Gaetano Mosca, ele define o que é elite e o que é massa. Então, as elites são pouco numerosas, cumprem funções públicas, monopolizam o poder e gozam das vantagens a ele inerentes. Então, elites fazem parte das elites as pessoas que se destacam em alguns aspectos na vida em sociedade. E essas pessoas vão controlar as massas, o restante da sociedade. Vamos lá. Existem formas de você controlar a sociedade. Você pode controlar através da distração, através, por exemplo, do futebol. Você faz com que todo mundo fique muito preocupado com o Flamengo, com o Vasco, Botafogo, Fluminense, Grêmio. Você faz com que todo mundo fique muito preocupado com o que está acontecendo no futebol, no mundo esportivo. Ou, de repente, você faz todo mundo ficar preocupado com algum tipo de música, com festas, com coisas que podem não ser tão relevantes assim para a vida política. Né? Mas isso pode ser tão bem feito, a ponto da população pensar assim, eu tenho que escolher. Será que eu hoje vou estudar, eu vou fazer reflexões sobre a sociedade onde eu vivo, ou eu vou para um estádio assistir um jogo de futebol? Uhul, partiu o estádio, olha que legal! Aí pega aquele transporte coletivo, público, horrível, lotado, com péssima qualidade. Dependendo do estado onde o indivíduo estiver, não pode nem ir ao banheiro, se tiver vontade, durante o trajeto até o estádio, porque não vai ter banheiro na estação de trem, né? Mas o que vale para ele é a vitória do seu time. Enquanto ele está muito preocupado com a vitória do time dele, existe uma elite política, uma elite intelectual, uma elite econômica, lidando com as questões que realmente vão fazer com que ele continue na massa. Entende? Elaine, mas e se alguém perceber isso aí e tentar organizar um movimento para esclarecer o povo? Vamos supor que um grupo de pessoas perceba essa manipulação toda e organize um protesto, uma manifestação, porque a qualidade do transporte está muito ruim. Vamos para a rua protestar. O que as elites podem fazer? Podem tentar convencer as pessoas que aquele protesto não é necessário. Ou pode usar a força policial para reprimir o protesto. Entende? O que a elite é capaz de fazer?
ela pode comandar as massas através do convencimento, e aí ela conta com intelectuais orgânicos que vão ajudar a fazer isso, inclusive no setor de educação, de comunicação, ou a elite pode fazer isso através da força física mesmo, usando a força policial. Agora, a elite tem uma outra estratégia. Ela pode absorver para si aqueles líderes das massas. Pensa numa pessoa, de repente num político, que consegue falar para as massas, que consegue falar para o povo, vamos nos revoltar, mudar a sociedade. A elite pode trazer essa pessoa para o seu lado. Aí essa pessoa, né, abandona a causa inicial e vai fazer parte da elite política. Interessante, né? Agora, o Pareto, o Vilfredo Pareto, ele pensou a questão da massa e da elite de um modo muito interessante. Ele desenvolveu a teoria do equilíbrio social, identificando que nas sociedades existem elites em todas as profissões, mas as elites que exercem maior poder são a elite política, a elite econômica e a elite intelectual. Por que tem esse leão e essa raposa? Porque as elites políticas, elas se dividem entre leões e raposas. É só vocês pensarem, pense naquele político, ou seja, naquele parlamentar, que vive aos gritos, que vive ofendendo, xingando, brigando, que tem aquele comportamento, né, agressivo para lidar com as questões relacionadas ao poder. Agora pensa num político que pode te roubar, tipo assim, tudo que você tem, e você ainda vai falar assim, ele rouba, mas faz, né? Esse é o político raposa. É aquele que te convence a continuar acreditando nele. Né? Te trata com muito amor, muito carinho, né? Faz selfie contigo na praça, né? Na época de eleição, né? Porque fora da época de eleição ele não vai nem olhar para você. Mas, enfim. E ele falou também sobre a teoria de circulação de elite. Isso aqui para mim é o mais legal, gente. Teoria de circulação de elite. Para Vilfredo Pareto, a desigualdade faz parte da natureza humana. Como assim, professora? Se a desigualdade faz parte da natureza humana, existem pessoas que já nascem com a capacidade de agir de acordo com a razão. Essa pessoa, mesmo que ela tenha nascido na massa, ela vai conseguir chegar até a elite. Porque existe uma circulação de elite na sociedade. Agora, a pessoa que de repente nasceu na elite e não tem as condições naturais necessárias para permanecer na elite, essa pessoa, em algum momento, vai parar lá na massa. Qual é a grande jogada da sociedade brasileira? Para que essa circulação de elite aconteça, você tem que minimamente fornecer à sociedade, enquanto Estado, as condições para que a pessoa que nasceu na massa, através, por exemplo, da educação, consiga chegar até a elite. Qual é a grande sacada do Estado brasileiro? Ele atrapalha esse processo de circulação de elite com um sistema educacional a nível nacional que garante que o camarada que nasce lá na massa vai ficar lá, mesmo de repente tendo condições naturais, segundo Pareto, para estar na elite. Entendeu, jogada? Eu gosto muito da ideia de que o projeto de educação no Brasil, ele não é um acidente. Porque se fosse acidente, de vez em quando daria certo, né? E para ser do jeito que é há tantos anos, né, a sensação que muitos historiadores, muitos pesquisadores têm é a sensação de que existe um projeto para que as coisas fiquem como elas estão. E assim, as elites conseguem manter os privilégios das suas crias. É onde, de repente, imagine se hipoteticamente alguma pessoa na elite, algum jovem, traficaria com tranquilidade, com a certeza da impunidade. Será que isso aconteceria na nossa sociedade? Vale o questionamento e a pesquisa. Agora, o Robert Michels, ele é o teórico que vai examinar os partidos políticos de esquerda. Ele examina os partidos políticos de esquerda e vai falar, olha, não adianta fazer nada. Porque tudo que você fizer vai terminar sempre numa oligarquia, numa minoria que manda e numa maioria que obedece, numa elite e numa massa.
Para isso, ele desenvolve o conceito de lei de ferro das oligarquias. Ele diz que o poder é sempre conservador e a burocratização ela vai gerar organização com hierarquia, com regra e disciplina. Vamos pegar como exemplo o partido político de esquerda, que é o que ele está estudando. Dentro do partido político, existem cargos, existem salários. E aí a pergunta que ele faz é, será que a pessoa, por mais revolucionária que seja, depois que ela tem um cargo no partido e sustenta a sua família com aquele salário, ela ainda vai querer uma transformação social? Ou ela vai se acomodar? Entende? É onde ele diz que toda organização social tende a formar uma oligarquia, uma minoria, ou seja, uma elite. Resumindo, os teóricos conservadores, que vão produzir o pensamento conservador, na virada do século XIX para o século XX, são pessoas que estão pensando a partir de uma perspectiva dualista, onde sempre vai ter um grupo que manda e um grupo que obedece. Esse grupo que manda é orientado por um comportamento racional, calculado, organizado, e o grupo que obedece vai sempre obedecer por falta de condições de reagir, de mudar a realidade. Então, se você gostou da aula, pode tirar a foto do quadro e até a próxima!